Paulo aos Coríntios, ele fala sobre a unidade do corpo, comparando a igreja de Cristo como um corpo. E logo no versículo 1 ele fala assim: o corpo só é o corpo porque ele tem muitos membros, e os muitos membros formam um só corpo. E a verdade que a pergunta estaria dizendo assim: o que estaria isto? A igreja, o corpo de Cristo, a carta de Paulo para a igreja, a ver com a família. Quando na verdade nós entendemos que a Bíblia, apesar de ser um livro, ela não é somente para ser lida, mas sim meditada e praticada aos nossos dias. E cada palavra que está, a cada versículo, é um aprendizado e é uma tarefa a ser cumprida pelo corpo, pelos membros da igreja e pelos membros do corpo de Cristo. Quando Paulo fala à igreja de Corinto sobre os membros do corpo, ele fala exatamente: todos os membros, eles fazem parte de um só corpo. E por mais pequeno que seja, e por mais minúsculo que seja, mas todos têm a sua função necessária. Nenhum deles não tem, é inútil ou não tem uma função. Só que a questão é que exatamente por essa comparação, existe no nosso corpo todos os nossos órgãos que são vitais para a nossa sobrevivência. Existe o nosso coração, os nossos pulmões, os nossos rins, os nossos braços, os nossos dedos, as nossas pernas, os nossos pés, a nossa cabeça. E todos eles contribuem de uma forma diferente para o nosso corpo. Mas a Bíblia vem dizer que neste corpo, Cristo é o cabeça. Por quê? Porque no corpo de Cristo, quando ele compara a igreja assim, ele fala: quando o cérebro ele para de funcionar biologicamente falando, o corpo ele desfalece e não há vida neste corpo. Mas se algum desses órgãos
existe, por mais pequeno que seja esse medo, ele é importante. Só que muitas das vezes, quando nós entendemos isso, pensamos que nós somos insubstituíveis. Confiamos na força do nosso próprio braço, confiamos na força do nosso sentimento. Achamos que nós devemos continuar vivendo as nossas vidas naquilo em que nós achamos, naquilo em que nós almejamos, naquilo que nós projetamos de nós mesmos. Mas não buscamos referência e nem base na palavra de Deus. E o Senhor fala: tudo aquilo que tu projetar, tudo aquilo que tu sonhar, tudo aquilo que tu quiser, coloca aos meus pés e eu abençoarei. Não interessa se é material, se é espiritual, mas se você não for da sua própria vontade colocar os pés do Senhor, Ele vai abençoar. O Senhor atenta para aquele que os clama, e só há resposta quando há clamor. Se você não clamar, se você não pedir, se você não entregar, o Senhor não vai abençoar, o Senhor não vai tocar, o Senhor não vai mudar, porque Ele quer ouvir a necessidade desse membro para que Ele possa suprir. Porque muitas das vezes queremos que Deus faça algo pela nossa casa, pela nossa família, mas nós não conversamos com Ele, nós não pedimos e nós não clamamos. E às vezes é diferente. Nós pedimos e clamamos e nós achamos que o Senhor não responde, quando na verdade o Senhor não precisa estar constantemente falando conosco. Muitas das vezes tomamos decisões precipitadas porque queremos sentir algo de Deus, queremos sentir alguma emoção. E é onde está o nosso erro, porque Deus não age através das nossas emoções. O profeta Elias estava esperando Deus falar com ele, e aconteceu ventos, redemoinhos e vendavais ali em cima daquele monte, mas o Senhor não falou com Elias, porque Elias estava esperando que o Senhor entrasse de modo abundante, entrasse de um modo estrondoso, que fosse fazer ali um reboliço, mas o Senhor não estava querendo fazer aquilo. O Senhor
Nós temos as nossas funções, temos as nossas importâncias para Deus. E o Senhor, Ele precisa que nós levemos a sua palavra. Ele escolheu a cada um, escolheu a cada família, escolheu a cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada esposa, a cada esposo, para cumprir a sua devida função. E a partir do momento que nós estivermos ligados ao seu corpo, ligados ao seu cérebro, Ele já entenderá as nossas carências. Porque nós vemos que até mesmo aqueles que não estão ligados no corpo, mas através daqueles que estão ligados ali, o Senhor Ele abençoa da mesma forma. O Senhor Ele abençoa e Ele supre. Aleluia. Porque quando Jesus Ele desce à terra para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir o plano de salvação, Ele chega para os judeus, mas os judeus não receberam. Então Ele deu o direito que a todo aquele que nele crê também fosse chamado de filho de Deus. Então, através da nossa vida, as pessoas são abençoadas. Através da nossa vida, porque estamos ligados a esse corpo, estamos ligados a esse cérebro, o Senhor supra as nossas necessidades e supra as necessidades daqueles que estão aos nossos lados. Porque nós fomos chamados para ser transformados e transformar a vida de outra pessoa. O Senhor te chamou para te abençoar, para você também abençoar a vida das outras pessoas. Porque como membros desse corpo, somos testemunhas vivos de Deus. Somos testemunhas de levar a sua mensagem, de levar a Cristo com o nosso corpo, com a nossa boca, com os nossos olhos, com as nossas palavras, com as nossas vestimentas, com os nossos atos, com os nossos gestos. Porque estamos ligados a esse corpo, e ligados a esse corpo, nós entendemos como é maravilhoso servir a Cristo. Como é maravilhoso, porque até mesmo quando nós não conseguimos ver, o Senhor Ele supre áreas que nós nem conseguimos imaginar. Você não precisa fazer com que a Bíblia, com que Cristo pareça fácil ou pareça difícil. Nós não precisamos mudar a Bíblia. A função de você é somente pregar, porque quem trabalha na vida é Cristo. Porque muitas das vezes queremos fazer coisas, colocar coisas dentro da Bíblia, ou então tirar coisas para parecer mais difícil, ou então para parecer mais fácil, quando na verdade a questão é muito simples. Quando Cristo Ele entra na vida do ser humano, Ele transforma, Ele liberta. O processo de cada um é diferente, mas quando Cristo verdadeiramente entra, quando a palavra entra, a palavra é a verdade, e a verdade é quem liberta é Cristo. Quando os discípulos estavam ali com Jesus andando e perguntavam: Jesus, qual é o caminho? Fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vai ser suprido se não estiver ligado em mim. Quando na verdade as questões da nossa vida elas são muito simples de ser resolvidas, mas nós complicamos porque somos seres humanos, e como seres humanos também temos as nossas emoções, e também temos as nossas teimosias, temos as nossas dúvidas, e por falta muitas das vezes de fé, de acreditar que Cristo pode mudar, as coisas muitas das vezes não acontecem. Porque Cristo também fala que se você tiver uma fé, nem que seja pequena, do tamanho de um grão de uma mostarda, mas se tu tiveres fé, se tu pedir ao monte que se lance ao mar, ele se lançará. E isso é de um jeito literal.
a palavra do rei não pode voltar atrás e ele manda decapitar João Batista. E quando ele manda fazer isso, a mensagem chega até Jesus, alguém chega até Jesus e fala assim: olha, João Batista está morto, Herodes matou João Batista, João Batista foi decapitado. E Jesus amava João Batista. E Jesus muito se entristeceu com essa notícia. E Jesus sentiu a necessidade de sair do meio daquela multidão, de sair de onde ele estava para ir ao Monte das Oliveiras orar. E quando ele chegou lá, ele falou aos seus discípulos, ele falou assim: olha, vamos, eu vou subir ao monte e vocês vão atravessar o lago. Mas vocês podem ir na frente que eu vou atrás. Só que antes dele irem, a multidão ainda estava seguindo Jesus. Jesus, mesmo com o coração ferido, com a notícia que tinha recebido, Jesus ainda pregou para aquele povo. Jesus ainda enviou aquele povo, mesmo com seu coração ferido, porque ele entendeu que ele, como fazia naquele momento, como homem, parte desse povo, ele sabia que, apesar da sua situação, aquelas pessoas também precisavam de uma palavra. E ele entendia que através das ações dele, através dos seus ensinamentos, Deus, o Pai, também supriria as suas necessidades, aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Ele sabia que se ele fizesse a vontade do Pai, o Pai o confortaria daquela dor que ele estava sentindo. E quando ele acaba de pegar, ele sobe ao monte orar. E os discípulos estão caminhando no barco no meio do lago. E quando Jesus desce, não havia barco para ele ir chegar à outra banda. E Jesus ele começa a caminhar sobre as águas. Aquilo que parecia impossível a olhos humanos e para nós. Mas Jesus ele realizou porque ele tinha fé. E Jesus andando sobre as águas chegou perto dos discípulos. E os discípulos, quando viram a Jesus, começaram a se amedrontar. Porque o impossível de Deus vai além daquilo que nós achamos impossível. Então eles não conheciam aquela possibilidade, eles não conheciam aquele impossível. E quando Pedro ele se levanta, totalmente atormentado, Jesus fala assim: ei, não temas, porque sou eu, Cristo, que estou a caminho. E Pedro fala assim: então se és tu, mande que eu ande contigo por sobre as águas. E Jesus fala: então vem. E Pedro, quando ele se levanta e sai do barco, ele começa a andar sobre as águas. Só que a palavra de Deus diz que quando vem o vento, aquela ventania, Pedro, ele sente medo no seu coração. E ele começa a afundar. Porque no momento que veio aquele vento, começou a vir dúvidas no seu coração. E Jesus foi até Pedro, porque Pedro estava afundando, estava clamando: filho de Davi, socorre, Jesus me salva. E Jesus caminhou até Pedro e puxou ele de volta. E colocou em cima das águas e eles entraram no barco. Mas Jesus, antes disso, ele falou assim:
Amém? Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Em nome de